Ai, ai, boa tarde. Hoje eu tô toda enrolada aqui. As peripécias que eu tive que fazer para entrar meio-dia não estão no gibi. Elis, tudo bem? Elis, por favor, Denise estava conversando com a Denise agora. Eu queria muito que vocês me avisassem se tá tudo legal com o som, com o áudio, por favor. Me avisem, por favor. Jaqueline, oi Jaque, a gente tem que marcar uma live, hein? Celebrando as diferenças. Nossa, gente, sinceramente, eu tô amando esse horário de live, sério. Tô amando esse horário. Inclusive, assim, eu fico fazendo teste, né? Eu falo que o Instagram pra mim é a minha plataforma. Ai, obrigada, Pris. Tá aqui hoje também. Priscila também. A gente precisa marcar uma live. Oi, Sâmia, muito obrigada, viu, Jéssica? Ai, muito obrigada. Me conta, vocês também estão gostando desse horário de live? Gente, eu tô assim, como eu tô dizendo, né? O Instagram para mim ele é uma plataforma de teste. E eu fico pensando o que que funciona bem para vocês. Oi, Andréia! O que que funciona bem para vocês? O que que funciona para mim? E esse horário de meio-dia, assim, apesar de ser um pouco tumultuado, mas eu vou estar com um tempinho. Eu tô pensando de fazer lives diárias, de segunda a sexta, pelo menos, nesse horário, mais rápidas, tipo live de 20 minutos, tá? Inclusive hoje eu vou ter que fazer uma live mais rápida. Denise, mas me avisem, esse horário de meio-dia é um horário legal? Só mulher. Hoje aqui tá bom, hein? Só mulheres aqui. E hoje eu quero fazer uma live, na verdade, de explicar um pouquinho. Mais cedo eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim: Fabiola, eu queria falar com meu marido sobre aquelas diferenças que você disse que existem no relacionamento, só que esses stories já não estão mais disponíveis, né? Sim, Andréia, e a gente tem que marcar a nossa, tá? Nossa live também. Silvio, chegou o menino, seja muito bem-vindo aqui, Silvio. E assim, esse horário, as pessoas mandaram para mim que às vezes estão fazendo almoço e estão me ouvindo, né? E agora, como eu vou ter um pouco mais de tempo disponível, já que um dos meninos está casando, né? O Matheus está casando essa semana, e eu acredito que isso aqui vai servir assim de verdade, até como uma terapia para mim, sabe? Eu tô tendo muito tempo livre. Tinha muitos dias, muitos anos, na verdade, que eu não tinha tanto tempo livre. E eu estava pensando que uma das coisas que talvez eu poderia investir seriam nessas lives de segunda a sexta, ainda que no formato menor. Então, gente, diante a Kátia tá aqui, Débora, Karine, sejam muito bem-vindas. Cliquem aqui nesse aviãozinho, mandem para as amigas de vocês, mandem aí para os contatos. Talvez eles poderiam ser beneficiados com esse assunto. E eu também fiquei devendo. Ontem, na hora da live sobre sexo, eu estava um pouco nervosa. Vocês perceberam que eu estava um pouco nervosa? E aí, o que que aconteceu? Não dá tempo da gente aprofundar em alguns assuntos, não é verdade? E aí, como essa pessoa me mandou, uma pessoa muito querida, falou: olha, Fabiola, eu queria entender melhor como que essas diferenças entre intimidade, praticidade, desejo. Eu falei: gente, eu vou fazer uma live como se fosse um grande reforço, sabe? Eu não sei se vocês percebem, mas na verdade nós aprendemos pela repetição. Viu? E às vezes eu vejo até alguns psicólogos colocando assim: ah, se você quiser mudar um hábito, você tem que fazer 21 dias daquilo, você tem que fazer 60 dias daquilo. Olha, o que eu percebo na minha prática é que para você mudar um hábito, você vai ter que se policiar. Claro que se você conseguir fazer 21 dias direto, vai ser ótimo. Mas olha, se você não tomar cuidado, você volta com aquele hábito antigo novamente, sem nem perceber. Não sei o que as psicólogas que estão aqui me acompanhando, elas diriam disso. Mas eu percebo que, na verdade, nós precisamos ter um cuidado quase que diário em estar, claro que é fácil, não é fácil trocar um hábito, viu? Mas é possível, mas exige muito um policiamento. E nós aprendemos pela repetição, tá bom? Então a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse nós aprendemos pela repetição. A professora na escola, ela vai ficar repetindo, ela vai ficar repetindo. Quantas vezes a gente teve que fazer o A, E, I, O, U? Quantas vezes a gente teve que copiar o A, B, C, D até o Z, entendeu?
E foi assim que a gente aprendeu. Em relação a relacionamento, eu gosto de bater nessa tecla porque eu acredito no casamento, tá? Eu acredito na instituição família, eu acredito que é absolutamente possível nós termos bons relacionamentos de casal. Oi, Paula, oi, Alana, quem mais? Joara, Michele, Fagner, sejam muito bem-vindos. Eu tô conversando hoje sobre as diferenças e eu vou falar sobre um assunto que eu trouxe aqui na semana que vem e vou ampliar ele um pouco, tá bom? Então, o que que acontece? Eu acredito na instituição casamento, acredito na instituição família, só que nós aprendemos sobre vestibular, a gente faz cursinho pré-vestibular, nós fazemos um monte de cursos sobre um monte de áreas, mas nós não fazemos um curso para um relacionamento, tá? Então, eu sei que em algumas igrejas, na igreja católica, em algumas igrejas evangélicas, a gente tem um curso de noivo. Inclusive, eu já vi pessoas desfazendo de casamentos ali, tava tudo pronto para o casamento e elas desfizeram o casamento ao fazer um curso de noivos. Existem coisas sobre as quais a gente não conversa, não é verdade? Vocês concordam comigo? A gente não conversa antes de casar. A gente casa se baseando que a paixão vai resolver tudo. Mas, como eu disse na primeira aula, que ainda está disponível lá no Telegram, amor e paixão são coisas bem diferentes, tá? E você não pode ir para um relacionamento se baseando na paixão, viu? O amor é uma escolha, o amor é uma doação, o amor é uma entrega. E depois que a gente se casa, a gente fala assim, meu Deus, como que eu me casei com uma pessoa tão diferente de mim? E agora o que que eu faço? A primeira coisa que eu gostaria de frisar aqui com vocês é que existem diferenças entre homens e mulheres, diferenças físicas, diferenças emocionais, necessidades diferentes de fisiologia e um monte de coisa. A Alana tá falando, atendi um casal bem novinho que iniciou a terapia de casal para auxiliar justamente nesse conhecimento mútuo antes do casamento. Foi rico demais. Alana, inclusive, existem alguns mitos, eu não sei, depois a gente poderia trocar uma ideia. Não sei se a Andréia tá aqui, a Jaqueline, a Isabel, a Kerley também vai nos poder falar sobre isso. Existe um mito de que esse primeiro ano do casal é o mais fácil. O que eu atendo de casais recém-casados não tá no gibi. Tá? Eu me lembro de um ano, eu acho que foi 2018, eu atendi 7 casais que tinham 6 meses de casado. O Jonathan também vai poder nos falar aqui sobre como isso funciona lá para ele. Existe esse mito, sabe? Esse primeiro ano, provavelmente, ele tem tudo para ser um dos melhores anos da vida do casal, sim. Mas desde que eles estejam bem fundamentados, tá? Eu já atendi e continuo atendendo casais recém-casados que vão para terapia. E isso poderia ser evitado se tivesse sido feito um trabalho de terapia antes de se casar. Eu acho super válido, já fiz também. E ajudou muito esses casais, viu? Então, hoje eu quero falar sobre essas diferenças, eu quero frisar essas diferenças. Antes de entrar aqui na live, eu falo assim que quem quer dá um jeito, né? Quem quer procura, quando a barriga dói, meu filho, quando a água bate na bunda, a gente dá um jeito. Olha só, o Jonathan tá falando que para ele os primeiros anos foram difíceis. Foi essa questão da adaptação. Oi, Aninha, Gabriela, Raquel, não sei, tem uns nomes aqui que eu não entendo. Souza Adriana, sejam muito bem-vindos, tá? Boa tarde para quem tá chegando aqui. Quem tá aqui me vendo e fazendo almoço? Diga eu. Eu tô numa fome, eu tive que deixar para almoçar depois que eu sair daqui. Minha mãe, oi mãe, bênção, tudo bem com a senhora? Olha só, então, não é sempre que esse primeiro ano, e a gente fica assim nos mitos, né, a respeito, mas todo mundo fala, e às vezes as pessoas, elas ficam com vergonha de procurar terapia nesse momento, falando, mas meu Deus, sim, Isabel, isso é tão sério, porque cada um vem com essa bagagem. Ontem eu dei uma dica de filme que eu amo, que é A História de Nós Dois, que quando eles estão ali naquela cena da cama, gente, é uma cama cheia de gente. Nós trazemos muitas pessoas para esse casamento. E aí, Priscila, como estudante de psicologia, é um assunto sobre o qual você deveria abordar, lá naquele seu outro perfil, não sei se você está com ele aberto, sobre esses mitos que existem, porque muitas vezes os casais eles ficam com vergonha de procurar terapia no início do casamento. É a melhor hora para procurar.
Claro que seria melhor entender essas diferenças. E eu tava conversando agora com uma pessoa, eu não sei se ela me segue há mais tempo, é a Denise, não sei se ela tá aqui. E ela me falando que foi lá no YouTube assistir aquela live sobre as linguagens do amor e ela disse que está passada sobre o quanto ela compreendeu o marido dela. Eles falam linguagens totalmente distintas. Ou seja, você se casa com uma pessoa diferente e mesmo, por exemplo, mulheres, não estamos todas aqui, a Denise, né? A Denise está aqui. Olha só, somos todas mulheres, mas ainda assim que nós temos as mesmas questões hormonais, nós somos diferentes uma das outras. Por causa do que aqui Isabel trouxe, nós trazemos bagagens diferentes, nós trazemos uma herança psicológica, uma herança emocional, uma herança genética diferente. Isso deve ser levado em conta. Aí você se casa com um homem, gente, que a cabeça do homem, como eu disse aquele dia, nós que somos mais complicadas, vocês me desculpem falar, mas os homens, em alguns sentidos, eles são simples de lidar. O caminho para o coração de um homem está bem sinalizado, mas é bem estreito, porque eles sentem que muitas vezes nós mulheres somos ameaçadoras. Nós conseguimos fazer mais coisas ao mesmo tempo. Sabe, eu vou contar uma piada aqui sem graça. Não é uma piada, na verdade foi um teste. E eu não sei se vocês percebem que nós mulheres conseguimos fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, dependendo assim, até com uma certa maestria, não é verdade? E eu tinha lido lá na época da faculdade que os homens, eles conseguem fazer só uma coisa ao mesmo tempo. E aí eu cheguei diante do meu marido, gente, eu não acho isso engraçado e eu acho assim, eu tenho vergonha de contar isso. Mas eu fiz muitos testes com os meninos aqui de casa, eles todos, meu marido, meus meninos, foram todos minhas cobaias. Eu cheguei diante, ele estava escovando os dentes, de frente ao espelho, né? Aí eu cheguei pra ele e falei assim, bem, eu chamei de bem, né? Aí ele, gente, ele falou assim, e parou de escovar os dentes. Vocês acreditam numa coisa dessa? Eu não acreditei, não. Ele parou de escovar os dentes, aí eu falei. Aí quando eu terminei de falar, ele falou assim, e voltou a escovar os dentes. E eu falei, gente, eu não tô acreditando que esse negócio é verdade. Eu vou ter que fazer de novo. Aí eu chamei de novo. Gente, eu não acho isso bonito, eu não aconselho vocês fazerem. Mas isso me levou a despertar para uma coisa que eu não tinha percebido. Quando eu tô escovando os dentes, o que eu faço? Eu aproveito para limpar a pia, o espelho do banheiro, porque eu não sei o que eles fazem no espelho do banheiro. Não sei se os maridos de vocês também fazem isso. Eu aproveito para dar uma organizada na pia, escovando os dentes. Eu pego o tapete que está no chão, dou uma limpada assim ao redor da pia que está molhado e escovo os dentes. E os homens, gente, a gente é muito diferente. Então, saia dessa ideia de que seu marido tem que ser igual a você. Você não casou com a sua amiga. Agora, onde eu quero chegar, tá? Oi, Kelly. Olha aqui, onde eu quero chegar. Então, existem essas diferenças físicas, emocionais, psicológicas, genéticas. Existem diferenças de criação, tá bom? Então, você foi criada de uma maneira, ele foi criado de uma outra maneira e tá tudo bem com isso. Agora, quando a gente fala daquelas 3 itens, né, como as pessoas elas percebem os relacionamentos, eu tô falando aqui de amor, tá bom? Eu tô falando aqui de amor. Olha só, aí eu falei que existem 3 áreas que as pessoas podem achar como importantes na vida. Gente, se eu fico vendo vocês aqui, eu fico louquinha. Após assistir o vídeo sobre as linguagens do amor, foi possível perceber a diferença sobre o que é e o que eu achava que era. DCL, eu falo que esse livro mudou a minha vida. Quem não conhece essa live, quem não viu essa live, inclusive, gente, mandem para os amigos de vocês, tá bom? A partir da semana que vem, esse mês de maio, já sai vídeos exclusivos para o YouTube. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre as linguagens do amor. O que eu aprendi depois de ter feito aquilo lá. Eu falo que faz muita diferença. E aí, a Denise, né, ela tá aqui, ela falou assim, que percebeu isso, que às vezes ela achava que o marido dela não a amava. Aí é uma diferença nas linguagens do amor. É como, gente, quando eu falo linguagem do amor, é de fato uma pessoa tá falando inglês e a outra chinês. Se você não entender ali, vocês não vão entender nada. Para mim, era obrigatório saber sobre as linguagens do amor, para se relacionar, tá? Então, vamos lá. Para algumas pessoas, o mais importante é a intimidade, viu? O que seria essa intimidade? A maneira como elas são tratadas. Agora, se você tiver, depois eu até quero fazer um quadro e colocar lá no Instagram, que eu achei isso aqui fantástico. Para algumas pessoas, o mais importante é a maneira como elas são tratadas, com educação, com gentileza, viu? E isso independente da linguagem do amor, porque existe uma linguagem do amor que são as palavras de afirmação.
Para outras pessoas, o mais importante é a praticidade. As coisas, elas precisam estar funcionando. E para outras pessoas, o mais importante é o desejo. Tem que estar funcionando na cama. Eu não sei se vocês conhecem Casais, que é aquela música do Leandro e Leonardo, né? Entre tapas e beijos. Então, o que essa música diz? Ele fala assim, olha, perguntaram pra mim se eu ainda gosto dela. Eu respondi, tenho ódio e morro de amor por ela. Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo. Separando e voltando, a gente vai andando entre tapas e beijos. Por que eu lembro disso, gente? Porque minha mãe e meu pai, eles ouviam essas músicas, né, na minha infância. Sertanejo. Minha mãe tá aqui, se ela tiver, ela vai ficar com vergonha. E era ela que gostava do Leandro e Leonardo, né? Então, o que essa música tá dizendo? O casal tá falando, olha, a gente funciona nos tapas e beijos. A gente briga, mas e tem também se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, é que as nossas diferenças acabam no quarto em cima da cama. Então, gente, isso aqui não é uma live de sertanejo, é uma live de relacionamento, mas o tema é celebrando as diferenças. Nós precisamos começar a ver as diferenças entre a gente e o nosso parceiro com uma outra visão. Isso não é um problema, isso não precisa ser um problema, ok? Desde que você se compreenda que ela... Desde que você se compreenda e compreenda como o outro funciona, fica tudo mais fácil. A Alana tá falando, esse livro é interessante, eu fiz umas adaptações, todavia ele faz com que o casal, cada um passe a olhar a individualidade do outro e não querer modelar. Sim, eu vou entender o que pro outro é amor. Pro meu marido eu já falei pra vocês, né? Ele ama servindo e eu, pra mim, a linguagem de amor, minha principal, são palavras de afirmação. Ele não fala que me ama, mas ele demonstra todos os dias. E eu comecei a entender que isso é amor, pronto, acabou. Agora vamos voltar aqui para alguém escreve para mim, por favor, intimidade, praticidade e desejo. Até para vocês entenderem, para vocês fixarem. Por que eu estou repetindo isso aqui? Porque no início da live eu falei que nós aprendemos por repetição. Fica claro para vocês assim? Então, quanto mais a gente repetir alguns conceitos, mais claro vai ficar para você. A primeira vez que eu li as linguagens do amor, eu entendi um pouco. Mas depois eu fui entendendo muito mais. Eu fui entendendo cada vez mais. Isso, muito obrigada, Kerley, Singelândia. Olha... intimidade, praticidade e desejo. Aí eu fiz uma pesquisa. Eu perguntei lá no meu Instagram, fiz aquela enquete que dá para votar em alguma. Qual dessas é mais importante para você? E aí, o que eu percebi? Eu percebi duas coisas muito interessantes. Olha só. Eu recebi, gente, algumas perguntas, algumas respostas falando assim, eu não sei o que é mais importante para mim. Olha só, se você não se conhece, esse é um grande problema no relacionamento. Se você não sabe o que é bom para você, se você não sabe o que funciona para você, como que você vai pedir para o outro algo que você queira que ele faça? Tá fazendo sentido na cabeça de vocês? Existem muitas pessoas que não se conhecem. Existem muitas pessoas que não sabem aquilo que elas querem. Elas simplesmente vão deixando a vida levá-las e elas não param para prestar atenção naquilo que elas gostam, naquilo que é importante para elas. Mas dessas pessoas que votaram, deram mais de 100. Prestem atenção. 69 mulheres, eu acredito que a maioria foi mulher, eu até conferi porque o meu público aqui ele é muito feminino, né? Mas eu acho o máximo quando os homens me acompanham e eles elogiam pelo trabalho. Eu acho que faz muito sentido, como eu falo muito para as mulheres, eu acredito que eles veem esse outro lado, né? O lado do relacionamento ali da mulher. E eu acho o máximo. E muitos homens que me seguem aqui também gostam. Mas olha, presta atenção comigo. 69 mulheres votaram que para ela o que é mais importante é a intimidade. O que seria essa intimidade? Como eu disse, é o jeito de ser tratada. Elas gostam de ser tratadas bem. 34 votaram que o mais importante para elas é a praticidade, ou seja, as coisas do dia a dia estarem desenroladas. E 13 votaram que o mais importante para elas é o desejo, ok? Pegaram? 69 intimidade, 34 a praticidade e 13 o desejo. Aí eu pedi para elas votarem no que seria mais importante para os parceiros delas desses 3 itens. Peguem a diferença. Primeiro que metade do que votaram no primeiro, quase metade, não votaram no segundo. Ou seja, algumas votaram que não sabem aquilo que é bom para elas, aquilo que elas mais curtem. Mais da metade, eu acredito que nem pensaram ou nunca pensaram sobre o que é importante para o parceiro delas. Olha só, o que isso diz
respeito aos relacionamentos que nós estamos vivendo hoje. Gente, relacionamento não é brincadeira. Relacionamento é coisa de gente grande. Relacionamento é construção. Dá sim para ter um casamento feliz, mas não desses que a gente vê nos contos de fada. Um relacionamento não é um lugar chamado Notting Hill, não é uma linda mulher. É bem diferente disso, tá? É bem diferente disso. Exige de nós um comprometimento, exige de nós um pouco de negação, exige de nós, ser grande, exige de nós ser humildes, exige de nós muita coisa, tá? E aqui, olha só, metade não votaram. Ou seja, talvez elas nunca pararam para perceber o que é importante para o parceiro. E muito do meu público aqui, eu fiz uma pesquisa, 60%, 70% do meu público são de mulheres casadas. O que está acontecendo? Aí olha só a diferença dentro do que elas votaram. Elas votaram que para os maridos delas, 39% o mais importante é a intimidade, 23% a praticidade e 35% o desejo. 35%, ou seja, quase que ganhou da intimidade. Aí, na live que eu fiz com o Jonathan, aqui no sábado, o que eu coloquei? Eu coloquei que nós dois colocamos que as 3 maiores necessidades para um homem é respeito, eles querem ser necessários e eles querem ser satisfeitos. Ou seja, praticamente o que vocês votaram lá para mim eles gostam sim do respeito, porque se você trata mal um homem, você está caçando briga com um leão. Só que praticamente vocês falaram para mim nessa pesquisa, homem só quer saber de sexo. O que isso quer dizer em relação a essas 3 prioridades para eles? O ser satisfeito, tá? E o ser respeitado. Tá muito junto ali, muito junto. Faz sentido para vocês? A Kelly tá falando que tem que dar uma aula para adolescentes. Sim. E a minha intenção é que cada vez mais pessoas possam me ouvir, sabe? Por isso que eu falo, gente, printa a live, convida as pessoas, marca o meu perfil, pode marcar à vontade, porque quanto mais pessoas conhecerem, melhor é. E quanto mais novos, melhor é, concordo com você. A Alana tá falando, será que as pessoas na relação sabem o real sentido dessa tríade? Alana, eu acredito que não. Por isso que eu tô aqui, gente, repetindo a primeira aula e vou ficar repetindo, porque a gente não aprende tudo de uma vez. Inclusive, eu tenho uma mania. Nossa, o sol bateu aqui agora, eu tô toda iluminada. Eu tenho uma mania, eu leio um livro mais de uma vez, viu? Eu leio um livro engraçado que quanto mais eu leio, mais eu aprendo, tá bom? Sim, eu vi, Jaqueline, até dei uma olhada, parece que você colocou 5 itens, não foi? Eu não consegui ler todo o texto não, mas eu corri o olho e falei, até salvei para depois voltar lá e ver. Olha só, então, se para o homem o mais importante é o respeito, para as mulheres, para o homem é respeito, o respeito, se sentir necessário e se sentir satisfeito, quais são as 3 coisas mais importantes para as mulheres? Agora pega essa, afeição. O mais importante para uma mulher, enquanto para o homem é o respeito, para a mulher é a forma como ela é tratada. E depois vem uma comunicação aberta e honesta, lembrando que a mulher, quando ela vai conversar, ela conversa para interagir. Mulher gosta de saber da vida do outro, mulher ela gosta de saber quantos filhos tem, quando foi a última vez que você viajou e tal. O homem, quando ele busca um conhecimento, é para se informar. Ou seja, vocês estão entendendo, gente? Se a pessoa entra num relacionamento achando que ela vai se casar com alguém parecido com ela, azedou. Azedou bonito mesmo assim. É um casamento que não tem futuro, principalmente se o outro não quer saber como ele funciona e como ela funciona. Deu para pegar? Gente, eu quero ser bem clara, eu quero ser bem específica aqui. Tô aqui para isso, viu? E depois, em terceiro lugar, para a mulher, vem o compromisso com a família. Para ela é muito importante que esse homem esteja junto no mesmo barco. Mas, às vezes, dependendo da linguagem do amor, ela não vai perceber que ele, por exemplo, ele fala, ele não me ajuda com a comida, ele não me ajuda com as crianças, mas ele trabalha o dia todo. Entende? Então, vocês precisam ter essa autocompreensão. E a gente precisa conversar sobre essas diferenças e parar de ver essas diferenças como algo ruim. Essas diferenças são boas, essas diferenças são válidas. Já pensou você casada com alguém igualzinha a você, como você é,
Que tragédia que seria. Gente do céu, se eu tivesse casado com alguém igual eu, seria uma tragédia. Eu sou muito perfeccionista, sou muito detalhista, sou um pouco medrosa. E meu marido é o oposto de mim, graças a Deus ele me incentiva, ele é uma pessoa despachada, sabe? Se eu tivesse casado com alguém parecido comigo, as pessoas iam pisar em mim, assim, porque eu sou muito mole, do coração mole, hoje já não, melhorei. Mas então, aqui a Ana Renata falando, precisa aprender, gente, a gente precisa aprender. Ficou claro o que eu quis trazer? Se não ficou, gente, eu venho aqui, eu bato nessas teclas de novo. Se eu tivesse casado com alguém como eu, com certeza eu não estaria casada. Isso aí, Elisângela, a gente tem que ser sincera. Agora, para que isso funcione bem, entenda essas diferenças. Mais tarde eu vou colocar lá no feed sobre as 3 coisas mais importantes para uma mulher. Então, olha que quando a mulher vota que o mais importante para ela é a intimidade, olha lá para ela qual que é o maior desejo, a afeição. O que ela mais necessita é de se sentir bem tratada. Aqui, Elisângela também falando que a linguagem do amor foi um divisor de águas no casamento dela. Gente, eu fico tão feliz de ouvir isso, mas tão feliz, eu fico feliz de ser útil, tá? Eu não acredito que eu tô aqui meio-dia, ao invés de almoçar agora mesmo eu tô descendo pro trabalho, eu não acredito que eu tô aqui à toa, tá? Eu não acredito que eu tô aqui à toa, eu quero que, se uma pessoa falar comigo, nossa, Fabíola, já valeu demais essa live, tá bom. Se uma família for alcançada, se uma pessoa tiver seu relacionamento transformado, para mim já tá mais do que pago o meu trabalho aqui, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam? Não, e aí por isso que eu coloquei aqui, Alana, que a gente deve celebrar as diferenças, nós devemos aprender com as diferenças. Nem sempre uma coisa diferente, claro que até os solteiros, né? Daqui uns dias, se eu começar mesmo a fazer as lives meio-dia, eu vou fazer uma live especial para os solteiros, eles estão me cobrando muito. Uma das coisas que eu falo é que quando você vai escolher alguém para se casar, você precisa ter a mesma visão, vocês precisam olhar para o mesmo lugar, tá? Mas às vezes vocês olham para o mesmo lugar. Ah, Isabel, eu que amo vocês quando. Olha só que lindo. Essas palavras de amor, assim, gente, eu já falei. A minha linguagem é palavras de afirmação. Vocês me fazem chorar. Vocês ficaram falando que me ama aqui na live, eu vou chorar. Ainda mais essa semana, gente, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo. Eu tô muito emotiva, eu já chorei hoje de manhã. Já chorei, meu filho tá casando essa semana. Não tá sendo fácil, viu? Então, se vocês ficarem mandando essas mensagens de amor aí, eu vou morrer de chorar. Sim, diferenças no comportamento, às vezes são maneiras diferentes de fazer a mesma coisa e você vai começar a compreender que não tem uma certa e errada, simplesmente são diferentes, mas que podem se complementar. Deu para vocês entenderem? Ah, mas eu tô sofrendo, gente. Como eu tô dizendo, eu tô arrumando trabalho para eu vir aqui todo dia, meio-dia, é porque eu não quero sentir assim esse baque. Sabe, eu vou ficar com um pouco de tempo livre, o almoço, meu marido quase não almoça em casa, sabe? Então, assim, eu tô sozinha aqui hoje. Vocês ficam rindo, né? Vocês ficam rindo. Vai chegar a hora de vocês, vai chegar a hora do ninho de vocês ficar vazio também. Então, pra gente fechar a live aqui, como eu disse, né? Se a gente for fazer essas lives de meio-dia, de segunda a sexta, depois eu vou fazer uma pesquisa lá. Aí a gente vai fazer as bem menorzinhas mesmo, tá? Mas assim, me contem aqui, vocês entenderam a live? Vocês entenderam o que é celebrar as diferenças? Que as 3 coisas, e uma das coisas que eu frisei, quero frisar de novo, as 3 coisas, a intimidade, a praticidade, o desejo, elas deveriam andar juntas, viu? Aqui, Isabel, eu tô doida que os netos chegam, não tô fazendo pressão não, se a Jéssica estiver vendo a reprise da live, viu? Não tô fazendo pressão não, mas eu já tô doida pra ser vó. Eu vou ser uma vó babona demais, vocês não têm noção. Olha só, tudo bem sofrer, né? Eu sei, eu fico muito feliz, eu recebi até tinha marcado um atendimento para sexta à tarde, mas ele casa na sexta, né? Tivemos que adiar a cerimônia religiosa para agosto, então uma coisa também que meu coração ficou muito sentido, que a gente se prepara, né? E aí agora ele vai casar no civil, e aí o casamento religioso só vai ser em agosto. E aí eu tinha marcado um atendimento e aí fui muito gentil, assim, eu falei, essa questão do ser, da autocompaixão consigo mesma, né? Que eu virei pro meu cliente e falei, olha, se daria para ir no sábado, porque na sexta-feira, como eu vou casar meu filho, eu tô com medo de desabar à tarde, né? Ele falou, não, tá tudo bem, você, como que ele falou?
você fez o seu papel, você cumpriu muito bem o seu papel. E eu não tinha pensado nisso, sabe? Isso me trouxe um certo alívio. De fato, eu acredito que a gente tem um filho, né? Ele vai fazer 20 anos, ele é muito novo. Mas é um menino, um homem, né? É um homem. E aí eu vou, o Jonathan, vou printar isso aqui e mandar pra ele. Deixa os meninos brincar de casinha primeiro, tá certo. Falei com eles que os netinhos vindo daqui uns 3, 4 anos, tá bom. Né? Que eu não quero esperar muito também, não. Então, gente, percebam isso, olha, intimidade, praticidade e desejo, quando eles andam juntos, se você trabalha, assim, se você trabalha os três juntos, se, por exemplo, uma hora que o ciclo, que a gente vai falar sobre o ciclo da família, né, sobre o ciclo do casal, olha só para vocês verem o quanto a gente tem de coisa para trabalhar nessas lives de meio-dia, se tudo der certo, né? Até vou fazer uma pesquisa lá. Existem ciclos, e existem o ciclo da pessoa, do indivíduo, mas existe o ciclo do casal. Quando uma neném nasce, quando um filho nasce, você não faz sexo como antigamente, né? Durante um tempo aí o negócio não funciona tão bem, não. Tô cheia das moedas, tô cheia. Minha mãe tá aqui, né? Ela falou, nossa filha, continua, maravilhosa suas lives. Nossa, eu quase derramo, assim. Olha só, e quando você tem essa questão, as três juntas, uma hora que não estiver dando tudo funcionando, mas a intimidade, o desejo está funcionando, é o correto, tá bom? Mas entenda, dessas três, faça essa análise, qual que é a mais importante para mim, qual que eu preciso desenvolver. Se o desejo é mais importante para o meu marido, qual que eu acho? Pergunta isso para ele também, gente. Pergunta para ele o que é mais importante. Sabe, leva essa live, olha, aqui essa mulher tá falando isso aqui, o que é que você acha? Nós precisamos conversar sobre o nosso relacionamento. Ninguém tem a obrigação de adivinhar o que você quer. Você precisa saber o que você quer. Você precisa saber aquilo que você precisa melhorar. E isso facilita e abre o canal de comunicação. Inclusive, o Jonathan, ele falou que ia gravar o vídeo lá sobre a comunicação. Jonathan, mais tarde eu vou até compartilhar, que eu achei o máximo. Se vocês não viram, Famílias para um Mundo Melhor, ele gravou um vídeo falando sobre como melhorar a comunicação. Porque comunicação de homem e de mulher é diferente. Ele deu uma dica lá fantástica para quando você for conversar com seu marido. Lembrando daquela dica também, toque, encoste nele, tá? Sim, Andréia, isso aqui é tão sério, né? Tem o individual, tem o de cada um, tem o eu, tem o nós e tem a relação. Então, existem ciclos em todas elas. Honesta, Elisângela, e é isso, você não adianta fazer sala com o homem, não. Pergunta antes o que quer, né, Jonathan? Pergunta antes, olha, o que você acha disso? E, Jonathan, e engraçado que eu comecei a usar isso com meu marido e facilitou a comunicação mesmo. Vou dar até um testemunho em vídeo lá, gravando mais tarde, viu? A gente tá vivendo, estamos nós dois vivendo esse momento aí do filhote sair para voar. E hoje eu fui conversar com ele e lembrei dessa dica. O óbvio precisa ser dito sempre. Pessoal, agora me contem aqui, vocês que estão me acompanhando, esse horário de meio-dia é um horário legal? Eu não estou competindo com nenhum sertanejo, tomara, mas é um horário que vocês viriam para não me deixarem falando sozinha aqui? E aí eu abriria, assim, eu abriria também para temas que vocês sugeririam. O que vocês acham? A gente poderia falar de alguns livros, a gente poderia falar de algumas experiências. Olha só, o Silvio entrou no começo, está aqui comigo até agora. Era o que eu queria saber, como saber que o parceiro quer, porque às vezes a gente fica meio perdido, porque também acha que depende muito, olha aqui, eu vou até printar, eu não vou conseguir printar, mas depois eu vou assistir essa live para ver de novo. Sâmia, pergunta para ele, testa, inclusive nas linguagens de amor, tá? Cuidado para não queimar comida, inclusive nas linguagens do amor, testa, vê qual que é a maior reclamação dele, viu? Às vezes a gente fica assim, mas o que funciona para ele? Testa, gente, a gente precisa testar. Vamos sair, vamos fazer um desafio? Faça um desafio comigo. Saia um pouco aqui do mundo das ideias e vem para o mundo da realidade no sentido de testar. Tá tudo bem se você errar. Vocês podem colocar essa frase aqui para mim, por favor? E tá tudo bem se der errado. A gente vê quantas vezes nós vemos o erro como algo ruim. O erro é somente uma maneira de não fazer, tá? Ótimo, manda para mim, por favor, viu, Kelly? Agradeço. Então, pessoal, olha, testa.
Veja o que dá certo, o que funciona para ele. Perceba através das reclamações, perceba através do que, sabe, do que ele está te trazendo. Pergunta também. Olha, você viu que eu fiz isso? O que você achou? Tá tudo bem se der errado. A gente vê o erro como o fim do mundo, sabe? Às vezes a gente aprendeu isso lá na nossa infância, a gente carrega essa bagagem da nossa infância. Um medo de errar, um medo de decepcionar os pais. Sabe? Vamos parar com isso, vamos testar, gente. Não tem outro jeito. Vocês topam fazer isso pra mim? Vocês topam fazer isso comigo? Inclusive, né, se a gente for começar amanhã com as lives de meio-dia, todo dia meio-dia, eu tô adorando essa ideia. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer lives mais curtas e mais práticas. A gente sair daqui com uma ideia pra você melhorar seu relacionamento. Sâmia, inclusive eu vou até printar o que você mandou. Foi Sâmia não, deixa eu ver o nome aqui direito. Foi a Sâmia mesmo. Eu vou até printar direito aqui, porque tudo isso que vocês estão mandando para mim acrescenta demais no meu trabalho, tá? É errando que se aprende. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. É fazendo, é testando. Inclusive horário de live. Tava fazendo 2 lives por semana, tava fazendo na segunda e na quinta, 8 horas da noite. Para mim funciona. Aqui tem mais pessoas aqui do que na live de quinta à noite, que é 20 horas, que é o horário nobre. E para mim tá tudo bem. Se não der certo, o que eu faço? Eu mudo de horário. Isabel, é mesmo? Vou entrar no seu perfil para me dar uma olhada. Ficou gravada. Adoro, gente. Eu adoro quando os psicólogos também falam assim, nossa, você me inspira e tal. Tô fazendo live, fiz isso a primeira vez. É isso aqui, gente. Vulnerabilidade é muito importante. É falar do que deu certo e falar do que deu errado. Inclusive nessas lives de 20 minutos assim, eu vou falar de muita coisa que deu errado. Tem mais coisa que deu errado do que deu certo, mas que bom que deu errado. Tudo é lição. Tudo nessa vida é lição, tá bom? Pessoal, inclusive sigam lá, olha, os perfis que eu tô falando aqui, a Isabel Cristina, o Famílias para um Mundo Melhor, a Alana, que é psicóloga Alana Moraes, a Coisa de Casal, tem muitos psicólogos aqui fantásticos que me seguem, depois eu quero bater um papo com cada um deles, fazer live aqui. E é isso, eu vou encerrar porque eu tô quase descendo pro trabalho. Então, já que vocês falaram sobre a live, a Alana, aqui tá vendo, ó, gente, eu morro, eu vou chorar. Eu choro, gente, eu tô muito chorona, eu tô muito chorona. E olha que eu nem tô na TPM. Até 1 hora, eu vou entrar lá agora, eu vou almoçar assistindo a sua live. Pessoal, é isso, ó. Um beijo pra vocês, espero que vocês aprendam a celebrar as diferenças. Compartilhem essa live, eu vou fazer uma foto aqui para um print, vou fazer um coração. Espalhem, coloquem lá no perfil de vocês, me marquem, mande para as pessoas, tá ficando salvo as lives. Lá no Telegram eu sempre tô mandando um áudio assim, reforçando o que foi falado na live. Hoje mais tarde tem áudio por lá, eu que agradeço, pessoal. E meu marido me ligando aqui. Ó, por causa do casório, sim, tô chorona pra caramba. Ó, um beijo para vocês, Deus abençoe e até mais. Tchau!